Então hoje eu estou nesse lugar aqui, ó, maravilhoso. E aí é algo indescritível, né? Ser abençoado assim de poder estar nesse lugar com muita saúde, muita vida, alegria e principalmente muita consciência espiritual. Olha só essa parece um gravatar gigante, né? Esse lago aqui que a gente caiu ontem à noite, meia-noite eu caí nesse lago aqui, ó. Tava quase 0 graus. Se você vai entrar na vida espiritual, porque isso que é o necessário fazer enquanto você está aqui nesse chamado planeta Terra. Em primeiro lugar, você tem que despertar para nesse sentimento de que eu não sou o corpo, eu sou o espírito. Ou seja, a minha consciência é que está regendo, né, todo esse cenário maravilhoso, né? Olha que lugar lindo que eu tô. Todo esse cenário aqui maravilhoso é uma energia de Deus. De modo que você, o espírito, né, a consciência que está regendo essa forma humana de vida, vai usar sempre a sua inteligência para gerenciar essa assim chamada sabedoria, né, ou das escrituras, ou a sabedoria deixada pelas pessoas autorrealizadas que realizaram o divino. Então você absorve essa sabedoria, entendendo que você é algo diferente, né, dessa forma aqui, desse corpo humano, que você é algo diferente desse cenário, porém todo esse cenário está sendo manifesto pela sua assim chamada, né, mente. A mente é um fenômeno da consciência. O espírito, aquilo que você é, manifesta a consciência. A consciência é essa vida, né, que faz tudo acontecer. Porque eu sou consciente, não, porque eu sou a consciência, eu me torno consciente dessa existência material, e dentro dessa consciência onde eu estou consciente, o meu aspecto cognitivo de compreender o que é esse mundo, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quem é Deus, o que é vida, o que é morte, por que esse mundo foi criado. Tudo isso estamos buscando, né? Assim temos que buscar a resposta da vida, o mistério, seja lá como você quiser chamar, né, essa sua experiência aqui nesse mundo, para dar um significado, não um significado intelectual, mas um significado de vivência, onde você vai realizar aquilo que você é. Isso aí é uma coisa óbvia, porque se você é um espírito, você está vivendo na ilusão de achar que você é esse corpo, né, material, essa forma humana, ou que você acha que esse mundo aqui é um mundo real, que nada mais é do que uma expressão da sua mente, que é um fenômeno da consciência. Enquanto você não resolver essa questão aqui nesse mundo, você não vai dar sentido ou significado, né, para a sua vida. Assim como a vida dessa água, né? Tem uma nascente, essa água está descendo ali pela nascente, e aí vai encher esse lago ali na frente, eu vou mostrar. E aquela pequena aguinha que estava passando por ali, ela vem, ó, e forma, né, esse lago maravilhoso, e lá para baixo tem outros lagos, de modo que uma pequena nascente, que significa o nascimento do espírito, ele vai aumentando em consciência, até surgir, né, grandes lagos
até que o rio desemboca no oceano e os rios se tornam oceanos e os oceanos fazem esse ciclo de manutenção de toda a existência, de modo que você tem que iniciar a sua vida espiritual, ter esse nascimento, né? Essa iniciação do espírito, onde você aprende, né, conscientemente, né, quem eu sou. Olha só essa casinha aqui, ó, do lado aqui do lago, casinha maravilhosa, pequenininha, né? Já dormi aqui muitas vezes. E aqui tá o lago. Então aquela pequena nascente, né, se tornou esse lago maravilhoso, onde hoje podemos estar aqui contemplando as árvores que nascem nesse lago, comparando esse lago a uma expansão da consciência que veio lá da nascente. Quando você nasce no espírito, ou seja, quando você pergunta quem eu sou, e eu sei que eu sou o espírito, algo diferente do corpo, isso significa a nascente, brotando o tempo todo do seu coração. E aí essa nascente vai, né, aumentando até formar esse lago, aí tem outros lagos maiores para lá, e no final temos, né, o exemplo do oceano, que é onde todas as águas, né, acabam desembocando, né, indo finalmente. Esse oceano pode se comparar ao ser divino, a fonte suprema da vida. Então, essa que é a beleza, né, da sabedoria. Não só assim você ter a sabedoria ou saber de algo, mas você realizar isso dentro do seu coração. Essa é tudo que é pretendido, né, por Deus e pelos mestres, quando eles vêm nos ensinar exatamente essa questão da autorrealização. Não só você saber o que é a vida, mas você ser a vida. Por isso, né, o mestre sempre fala, né, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aí, entrando na analogia dessa nossa aula aqui, no meio desse paraíso, quando o mestre fala eu sou a vida, significa, esse eu sou significa o espírito. Então eu sou a vida, que estou dando vida a toda essa assim chamada, né, existência, e cada existência tem um lugar especial que você escolhe estar para cultivar essa consciência. A sua experiência é você que determina. Então eu estou aqui, escolhi estar nesse lugar para fazer uma meditação, para fazer um processo espiritual e assim purificar a minha mente, porque a minha mente é que está expandindo esse assim chamado mundo ou existência material, e a minha mente sempre está em lugares assim, onde ela está visualizando, isso tudo aqui é uma experiência divina, aquilo que eu gosto. É chamado o modo puro, né? Quando você está com a mente mais purificada, você gosta de estar sempre nesses ambientes que são a expansão da sua mente consignada ou integrada com a mente divina. Quem não é assim muito voltado para a questão espiritual sempre gosta de estar em lugares mais cheios ou agitados, né? Então temos que nos posicionar em relação a isso. Assim, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um espírito que está fazendo com que esse corpo aqui se locomova num assim chamado mundo, que é o mundo da experiência, da consciência, do espírito, que se utiliza dessa forma humana para vivenciar qualquer coisa que ela quiser nesse mundo, porque você, o espírito, é a vida.
Se você não tivesse vivificando essa forma humana, ou a mente, né, os pensamentos, naturalmente esse mundo não existiria. O mundo só existe porque você está pensando, projetando esse mundo, e porque você está vivendo essa experiência que é um reflexo dos seus pensamentos. Esse mundo aqui que a gente está vivendo, no qual eu estou me locomovendo agora com o meu corpo físico, ele é chamado, né, a energia material. E eu sou a energia espiritual que está controlando a minha mente, que está manifestando essa, né, energia material. Então essa é a beleza do conhecimento inicial da vida espiritual. Quando você não se identifica mais com esse corpo, né, material, pode-se dizer que você já alcançou a primeira fase da realização espiritual. Quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo, o que é esse mundo, o que é meu corpo, o que é minha mente que projeta esse mundo, né? Então é isso que devemos fazer inicialmente ao buscarmos esse conhecimento maravilhoso, assim chamado da vida espiritual. Então esse é o primeiro início, a primeira fase. Eu me pergunto quem eu sou e eu descubro, né, que eu sou. Aqui tem uma casa muito linda aqui, ó, que a gente fica aqui. Sensacional essa casa, ela é toda em madeira rústica, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, primeira fase, quem sou eu? Sou o espírito, não sou esse corpo. Pronto. Aí você tem que perguntar, mas como é que eu vou me situar no espírito? Agora eu estou entrando aqui nessa casa, que é um vidro, né, maravilhoso. Ó, daqui que a gente tem toda essa visão. Aqui a gente faz muita meditação, faz processos, né, de cantar o nome de Deus, de ficar mais introspectivo. Olha que lindo aqui, ó. A cozinha, né, o fogão ali, ó. Isso é sensacional aqui, a lareira, micro-ondas, tudo completo. Ali é o local que eu estava do lado de fora, que eu mostrei, a casinha inicial, né? E aí, aqui, ó, tem os quartos. Aí, a janela do quarto ainda tá, ó, tudo dando pra mata, né? Deixa eu pegar aqui, ó, que incrível, ó. Então essa é a casa que a gente, uma das casas que a gente gosta de ficar. Aqui tem outro quarto. Essa casa aqui eles alugam, tá? Uma casa feita toda de mourão, desse tipo de coisa aqui, ó. Quase não tem prego, tudo é encaixado aqui. Então a gente tem que entender isso. Se eu entendi que eu sou espírito, qual é o processo que eu vou fazer para viver no espírito? Porque eu posso saber que eu sou o espírito, mas eu não vivo na consciência real daquilo que eu sou, o espírito. Compreende? Tem que falar assim, por que eu não consigo viver naquilo que eu sou e eu estou sempre me identificando com essa máquina biológica, esse corpo humano, que é somente um instrumento para eu realizar aquilo que eu sou nessa chamada assim, experiência material, que é uma projeção da minha mente, que é um fenômeno, né, da minha consciência, tá? Tem que perguntar isso. Aqui tem outro quartinho, lindo. Então, aqui é um paraíso, gente, ó. Aqui vou te dizer, não precisa ir muito longe para ir no paraíso, não, que é por aqui mesmo. Aqui temos outro quarto, né? Olha lá, ali também temos um campinho lindo, ó. Para as crianças, se vier criança que se divertir.
É isso, ó. Espelho lindo. Ok? Então você tem que se perguntar, né? Quem sou eu e viver como o espírito. Não adianta você saber que você é algo e continuar se iludindo pensando que é outra coisa. Na verdade, né? Essa é toda a questão da problemática desse mundo material, quando você está vivendo como algo que você não é. Ou seja, você tem que viver a sua vida. E você é a vida da sua vida. Compreende esse fato? Um fato bem simples de compreender. Se eu sou a vida da minha vida, eu tenho que me situar vitalmente naquilo que eu sou para eu compreender o significado da vida. Agora, se você está se situando como algo que você não é, como é que você vai encontrar um significado vital para compreender, né, essa vida que você está vivendo? Essa é toda a temática, né, daquilo que se chama vida espiritual. Ali tem uma casa que eu estou aqui agora, ó. Tá vendo? A casa ela fica bem no meio do mato. Olha que lindo. Aqui tem uma trilha maravilhosa, né? Então a nossa vida é cheia de trilhas e nós temos que percorrer as experiências de tudo que é o nosso assim chamado caminho espiritual. Olha que lindo isso, ó. Tudo maravilhoso. Assim você tem que todos os dias, né, sentar em meditação, fazer essa prática para você ir além do simples entendimento teórico daquilo que você é, o espírito, uma parte integrante do ser divino ou da fonte suprema. Você tem que entrar nessa razão ou intuição dentro do seu coração, certo? Isso aí é algo fundamental. Então, sempre de manhã, quando você acordar, você faz essa pergunta, né? Quem sou eu? Quem sou eu? E a meditação que geralmente eu sempre dou para as pessoas inicialmente é que ela deve pensar assim, fechar os olhos e pensar. Você vai pensar, você fecha os olhos, né? Eu sou o espírito. Eu não sou esse corpo material, físico, de emoções e de pensamentos, tá? Eu sou o espírito. Aí você vai meditando nisso com muita atenção, tá? Muita atenção. Aí depois que você tiver estabelecido na firmeza dessa convicção, que você entende que é um espírito, que você quer se autodescobrir, que você quer internalizar a sua energia, aí você, né, com os olhos fechados, fala assim, eu sou um centro. Em torno de mim gira o meu mundo. Eu sou um centro, em torno de mim gira o meu mundo. Eu sou o espírito. Eu não sou o corpo, eu não sou o mundo. Eu sou a vida desse mundo. Ok? Aí depois você vai entender que você faz parte de um ser supremo, que é a fonte suprema. Então você fala, eu sou um centro. E o centro do meu centro é Deus. O centro do meu centro é a fonte suprema de toda a existência, na qual eu me manifesto como um espírito e tenho a experiência neste assim chamado mundo material, que é uma expansão da minha mente, no qual essa forma humana, através dos sentidos, ela projeta esse mundo aqui à nossa volta, né, que é chamado o mundo de experiências, onde eu estou atualmente para exatamente descobrir aquilo que eu sou, o espírito. Enquanto você não se situar nessa posição espiritual, pode-se dizer que a sua experiência de encarnação nesse mundo ainda não está completa. Tá? Inicialmente você tem que
sempre está situado, consciente, momento a momento, nessa experiência do mundo, de que você é um espírito. Essa é a qualidade dessa forma humana de vida que é diferenciada. Um animal, um passarinho que a gente está ouvindo aqui, ele já não vai perguntar quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, quem é Deus, qual a minha relação com Deus, compreende? Enquanto você não se estabelecer na sua assim chamada espiritualidade, ou desse conceito realizado daquilo que você é, o eu real, o espírito, falar de vida espiritual é algo assim completamente equivocado. Não adianta você frequentar uma igreja, ou ter uma filosofia de vida, ou ter um ideal divino, se você não está realizado naquilo que você é. Compreende isso? Como é que você vai exercer a vida espiritual, independentemente de qual religião você esteja, ou filosofia que você compreenda como a mais adequada para a sua vida, se você não está vivendo como um espírito, aquilo que você é, de fato, tá? Então essa é toda a questão. As pessoas querem viver uma vida espiritual ou praticar uma religião, pensando que são esse corpo material. Esse corpo material é uma ilusão. Todo tipo de aproximação intelectual ou mental desse conceito no qual você está fazendo, nessa identificação com esse corpo material, também vai ser ilusório. Não é possível da verdade ou a realidade se manifestar no seu coração como uma realização, se automaticamente você está vivendo numa ilusão. A ilusão não produz realidade. Por isso que você tem que se situar no espírito, que é a realidade, a verdade que está por trás, né, de toda essa, no caso aqui onde que eu estou, dessa linda manifestação. Tá? Então você tem que se situar nessa verdade de si mesmo, para dar o próximo passo, que é para você conhecer a verdade da fonte suprema, da qual você é uma parte integrante. Para a gota chegar a gota do oceano chegar a realizar o oceano, colocando nessa analogia, a gota tem que se compreender primeiro como uma parte integrante desse oceano, com as mesmas qualidades, para logo em seguida ela integrar o oceano no qual ela faz parte, que ela é igualzinha, só que ela é infinitesimal. E a fonte suprema, chamada, né, Deus e tantos outros nomes, cada um de qualquer instituição religiosa dá um nome específico, é esse que é o segredo de você tentar se conectar a essa fonte. Então, nomes, formas, maneiras como você vai descobrir isso, só vai acontecer quando você, sabia linda, ó. Aqui, ó. Só quando você realizar aquilo que você é, que você vai começar, como uma gota do oceano, a sentir, né, dentro da sua constituição intrínseca como espírito, que você vai começar a entender a constituição do Espírito Supremo Infinito em qualidades e poderes infinitos, enquanto que você só tem uma particularidade infinitesimal. Mas não importa, se a gota está ligada ao oceano, isso supõe-se que a potência de todo o oceano está presente para se manifestar naquilo que se chama a gota. Eu espero que essa analogia que eu fiz aqui tenha se tornado, né, inteligível para todo mundo. Assim como o raio do sol, você é um raio do sol. Para você entender o sol, você tem que se integrar com o sol, do qual você é uma parte como raio. Certo? Olha que trilha maravilhosa nós vamos fazer aqui agora, ó. Enquanto isso a gente vai, né, filosofando.
Essa é toda a questão ou base, né, da realização espiritual. Aí o cara atingiu o Samadhi, atingiu o Nirvana. Por quê? Porque ele está vivendo nessa presença interna do que ele é, nessa manifestação do mundo, né, de tudo isso que ele está contemplando, né? Eu estou contemplando agora essas flores. Cada árvore dessa é uma forma. E para que haja o desenvolvimento dessa forma, tem que ter uma consciência que de alguma maneira, inconscientemente ou conscientemente, está vitalizando essa forma. E aí essa planta, né, vai dar os seus, assim, respectivos galhos, folhas, frutos e tudo mais, né? Olha que árvore imensa, maravilhosa. Aqui, isso aqui é vida, né? Eu gosto muito de andar em florestas. As florestas, elas é como se me protegessem, né? A nossa... Tem gente que anda na floresta e fica com medo de cobra. Então cada um tem uma forma de encarar as coisas. De modo que vida espiritual significa que você despertou desse assim chamado, né, sonho material, e que você agora está pronto para prosseguir dentro dessa jornada humana para níveis de consciência cada vez maiores. E aí você tem que entender que existe uma fonte suprema, incrível, certo? Que você vai entrar em contato agora no seu coração, porque você não pode entrar em contato com a fonte suprema da existência enquanto você não estiver vivendo como espírito, que é uma parte integrante dessa fonte suprema. A fonte suprema é a vida da sua vida, e você é a vida que está manifestando tudo isso aqui que se chama a existência material. E você também, quando está diretamente na existência espiritual, você manifesta os seus passatempos diretamente com a fonte suprema. Isso é tudo que nós temos que fazer dentro do aprendizado, né? Nesse mundo material. É você entender quem você é, quem é Deus ou a fonte suprema, e como estabelecer um relacionamento com essa assim chamada fonte, né? Olha que lindo aqui, ó. A nossa nascente está aqui ainda, ó. Passando aqui por essa fonte. Olha que beleza. Isso aqui é água mineral, gente, água mineral, tá? E aqui é uma pontezinha, ó, que a gente está passando. Linda. Mata fechada mesmo, viu? E daí tudo que eu tô querendo comunicar nessa aula é que tem muita gente que está querendo seguir uma religião ou descobrir o mistério da existência, ou ter um tipo de ideologia, querendo dar um significado nesse mundo, sem a percepção espiritual. E para você ter a percepção espiritual, você tem que transcender a sua mente, porque sua mente é a que está manifestando tudo isso à sua volta. A sua mente é que está manifestando as emoções, a sua mente é que está manifestando os pensamentos. E daí a mente é um fenômeno da sua consciência. Só que você está preso na sua mente. Você é como se fosse um escravo, né, da sua mente. Você está algemado aos pensamentos e sentimentos condicionados. Você está programado por um sistema que desde o nascimento nunca falou essas coisas aqui que eu estou falando para você, né? O sistema de controle, ou a Matrix, ele nunca vai falar desperte, desperte, seja livre, né? Seja livre, tenha liberdade. Por isso que é dito, se você conhece a verdade, ou seja, quem você é, e realiza isso, você se liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um mestre, né, quando ele vem pregar essas palavras,
Ele está falando dessa verdade, não da verdade do mundo material, você conhecer o que os ditos assim, senhores do mundo estão escondendo da gente. Isso é uma verdade relativa, né? Estou falando aqui da verdade espiritual, da verdade divina. É nesse contexto que a gente está fazendo aqui essa excelente aula inspirada aqui nesse paraíso, nessa manifestação divina, que é como uma obra de arte divina. Todas essas árvores, todas essas pássaros, insetos, flores, esses cheiros maravilhosos que a gente está sentindo aqui agora, tudo isso é uma incrível manifestação divina na qual nós estamos mergulhados com a nossa mente, da qual contemplamos tudo com a nossa manifestação assim chamada física, o corpo humano, que é o centro da percepção de tudo que está à nossa volta através dos sentidos. Essa é a beleza, né? Quando você vem para um lugar desse aqui, você só vai ver a beleza se você estiver situado no espírito, nessa conexão com o divino, entendendo que isso tudo é o divino, que você caminha no divino, você respira no divino. Os seus sentidos são instrumentos que o divino te deu para perceber esse mundo e você ter a sua experiência de se autorrealizar nesse mundo. E com essa consciência, dia a dia, você fazendo aquela meditação que eu fiz ali anteriormente, se situando no espírito, naturalmente vai sentir o desejo, né, dessa percepção divina no seu coração. Primeiro você percebe o espírito, aí depois você vai perceber o divino, que é o todo do qual você é parte, e nessa percepção é que você vai ter o propósito da vida humana concretizado. Se você está vivendo a vida humana, nunca busca a sua realidade espiritual, nunca busca a conexão com esse ser divino no seu coração, e vive em amor e serviço aqui nesse mundo, no estado de bom humor, feliz, de gratidão, se você não fizer isso nessa sua encarnação humana, pode-se dizer que você inutilizou essa forma. Ou seja, você está vivendo como um animal, né? Na forma humana. Você só está pensando em comer, dormir, sobreviver, reproduzir, né? E aí, ou viver numa espécie de entretenimento nesse mundo, desfrutar ao máximo, cobiçar tudo que tem nesse mundo. Aí você quer ter poder, você quer ter fama, de forma que você perde a coisa mais importante dentro da sua realização, assim chamada vida humana, que é a vida que se diferencia do animal. Então não é para você viver como um animal. Você vai respeitar a sua natureza humana, que é ainda animalizada, mas você vai começar cada vez mais a entrar nessa situação espiritual que vai te diferenciar ou que vai fazer você transcender essa condição humana. Esse que é todo o mistério de você estar aqui nesse mundo. Qual é a sua missão nesse mundo? Ou seja, qual é a missão de todo mundo nesse planeta que esteja numa forma humana? É realizar o espírito, aquilo que ele é, e realizar a fonte suprema, que é a vida da nossa vida, e estabelecer um laço amoroso, uma conexão amorosa com o Ser Supremo. E isso é que a gente chama de amar a Deus sobre todas as coisas. Naturalmente, a consequência disso vai ser que você vai amar toda a vida, toda a existência, todas as pessoas, árvores, os passarinhos, os animais, as plantas. Você vai amar tudo, porque você se conectou com a mente suprema, da qual a sua mente está agora nesse momento, né? A minha mente está visualizando essa configuração aqui, chamada floresta, com as cores verdes,
né? Com oxigênio incrível. Olha só, gente, o tamanho daquele pinheiro ali, ó. Esse pinheiro aqui tem 60 anos. Lindo, né? Tô chegando aqui na casa. Então, a casa do espírito é o seu coração. Onde que você mora realmente? Eu moro no meu coração, porque eu sou um espírito. E esse corpo material é um corpo temporário, certo? Esse corpo material, ele vai se esgotar energeticamente e vai chamar assim da morte, né? Qualquer corpo material tem essa natureza impermanente ou transitória. Ele começa, tem um meio, tem um fim. Ele tem passado, ele tem presente e ele tem futuro. E dentro desse contexto do tempo é que você está tentando, através dessa consciência, desse exercício, né, espiritual, atingir a sua parte chamada eterna. Eternidade, né? Satchitananda. Sat é eternidade. Então, enquanto você não atingir esse seu aspecto eterno, a realização da sua alma, do seu espírito, você vai viver no aspecto temporário, nesse ciclo eterno de nascimentos e mortes, nascimentos e mortes. E a ideia é você sair desse ciclo, assim chamado também reencarnação. Tem que sair da carne. Quando você está situado no espírito, aí sim você pode dizer, eu sou do mundo, mas eu não estou no mundo. De modo que eu tenho que, na vida espiritual, orar e vigiar o tempo todo. Desde a hora em que esse corpo acorda, nesse mundo aqui de sonhos da mente, você naturalmente já está consciente de que você não é esse corpo, mas que você está usando esse corpo para esse propósito de permanecer fixo naquilo que você é, caso você tenha realizado aquilo que você é, e se não, você tem que fazer essa experiência buscando a sabedoria ou a instrução de pessoas que já realizaram essa verdade de si mesmo e a verdade de Deus, para consagrar essa vida material ao benefício, né, de estar recebendo essa forma humana, tá? Porque se você fala, eu sou o corpo, nesse sentido literal, que você acha que você é o corpo, que você tem um tamanho específico, que você é originário de um certo país, que você tem uma família específica, né? Enquanto você... Olha essa árvore que caiu, que linda. A queda da alma. Então, enquanto você não realiza esses ajustes, né, de viver consciente no espírito, você simplesmente está desperdiçando a energia da sua vida humana, que tem um tempo de vida, uma programação que vai culminar naquilo que se chama morte. E aí você vai ter que ter outra forma para desenvolver essa consciência, que é exatamente isso que vai te libertar desse ciclo de ficar vindo em forma após forma nessa existência assim chamada material, que é uma existência mental, não é uma existência física. O físico, ele é derivativo da mente. O plano físico é a mente num estado, vamos dizer assim, denso, grosseiro. E a mente é o estado mental sutil. E você está vivendo agora como alma, espírito superior à sua mente, e usando essa mente para projetar esse mundo físico, que é um produto da mente, ou o mundo dos sonhos também, que é um produto mais sutil da mente, para realizar isso que a gente está falando aqui agora. Tá? Então, o alemão aqui que vos fala, eu não sou esse corpo, eu não sou alemão, eu não sou nascido em tal lugar, a minha família não é assim aquela família eterna, né? Família eterna está no mundo espiritual. Aqui são apenas espíritos que estão tendo essa interação com o seu espírito
no qual você está vivendo nesse sonho ilusório. Mas você mesmo é algo além, transcende a tudo que é reverberado nesse mundo como condicionamentos de ser, tá? Olha que linda aqui essa passagem, ó. Esse é um portal, ó. É um portal onde a gente está indo lá para casa. Que eu estou dormindo hoje aqui nessa floresta linda. Aqui tem mais outra trilha. Por onde você vê tem trilha, né? Então esse mundo material é cheio de trilha. Mas você tem que saber se você vai entrar numa floresta, onde você quer chegar. E aí quem já é um habitante da floresta, da ilusão, que conhece o caminho que vai te levar à realização do objetivo, ou do local que você tem que chegar, então você pede instruções, ou você pode pedir instruções à divindade que habita também dentro do seu coração. Você tem que chegar no seu coração, não importa a trilha que tenha aqui no mundo assim chamado material. Qualquer caminho material que você pegar, ou seja, o caminho material ele só é trilhado quando você não sabe que você é o espírito. Mas quando você atinge essa posição espiritual, então a divindade ela vai te explicar qual é o caminho, ou então uma pessoa que já encontrou essa realidade, que são os assim chamados mestres, e aí você passa a ouvir as instruções desse mestre e passa a seguir o que ele está falando. Compreende? É assim que funciona a coisa. Porque não adianta a gente ficar achando isso ou achando aquilo, que a nossa filosofia ou a nossa religião vai nos dar uma resposta, uma realização. Não é assim. Cada pessoa é responsável pelo seu caminho. E qual é o meu caminho? Isso é individual, certo? Eu inicialmente na minha vida assim chamada espiritual, quando eu realmente desejei conhecer quem eu sou, eu me aprofundei. Eu falei, esse aí é o objetivo da minha vida, quem sou eu. Mas não quero só saber quem sou eu, quero realizar quem sou eu. Daí eu busquei muitos estudos, me associei com muitas pessoas elevadas nesse mundo, mas isso aí também são só uma forma de você obter a sabedoria na qual você tem que meditar para chegar naquilo que você é. Ninguém vai te salvar, ninguém vai te iluminar. Você que vai se salvar, vai se iluminar através dessa pesquisa que se chama, né, conhecimento, sabedoria. Depois você vai meditar, você vai seguir algum processo espiritual. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de cantar, né, o santo nome de Deus, porque a fazer a prática de cantar mantras, tudo, você está purificando a sua mente. Certo? É como diz o Mestre Jesus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então o Mestre fala assim, santifica o nome de Deus, ou seja, canta o nome de Deus com essa intenção real no seu coração de realizar com propriedade aquilo que você é. E aí esse é o segredo é que você tem que ser proativo na sua busca, na sua realização. Não adianta ficar buscando realização de tabela. Um mestre que já realizou, ele pode falar coisas para você, mas e daí? Se você não está vivendo naquilo que ele está falando que você tem que viver. Tá? Deus está no seu coração, mas como é que você vai compreender Deus se você não fizer o mínimo de intenção real para atingir esse propósito? É isso que a gente está querendo dizer aqui nessa aula. Que não adianta você ficar morno, passivo, cheio de teoria, cheio de especulação, que eu sei disso, que eu conheço aquela religião, aquela escritura, aí fazer um comparativo de religiões, de filosofia, se você nunca se sentou nem por 1 minuto ou 2 minutos para sentir a sua essência, a sua presença e a presença divina no seu coração. Por isso tem uma parte na Bíblia que fala, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para a sua mente tagarela, que acha que sabe tudo, e simplesmente, humildemente, volte-se para o interior, feche os olhos, acalma a mente, e deixe a sua intuição, a sua alma, revelar para você
aquilo que você já é, sempre foi e sempre será. Um espírito, uma parte integrante de Deus. A partir desse momento que você está situado na sua posição real de ser, o ser supremo, que é o todo, que é a fonte da qual você se manifesta como energia espiritual, ele vai se revelar para você. Como é que Deus vai se revelar para você se você está situado numa ilusão, pensando que você é o corpo material? Como é que você quer dar significado, sentido para essa vida, se você não sabe o que é a vida? E você é a vida. Quando você chega naquilo que você é, você passa a ser o co-criador de tudo aquilo que é essa existência, né? Esse sonho material que é promovido ou manifestado pela sua mente. Então você tem que ser a vida da sua vida, e Deus, né, é a vida sua. Essas verdades aqui que eu estou te passando agora, esse passeio aqui matinal no paraíso, né, são as instruções mais relevantes que você pode ter inicialmente, né? Essa é a verdadeira religião. Religião não significa pertencer a uma instituição. Isso é bom, mas não é o fundamental, não é o essencial. O essencial é você entender o que você tem que fazer. Não ficar lendo livro, excesso de conhecimento. Isso aí vai criar um tipo de falso ego. Então, na verdade, você tem que entender essa verdade do que eu estou falando aqui, essa instrução. Eu lembro, né? Eu lembro. Então, eu me lembro que o mestre Jesus, né? Entre tantos mestres, ele dizia, né? Em verdade vos digo. Por que ele falava assim, em verdade? Porque ele era um ser completamente conectado com Deus em amor. E ele era um espírito realizado. Ele já não se identificava mais com essa forma que ele estava fazendo esse papel de mestre, representando, né, a divindade nesse mundo material. Então, quando uma pessoa que é realizada em Deus fala em verdade, você tem que se absorver nesse conhecimento para entender. Ele dizia, vocês têm que renovar as suas mentes. Enquanto não houver uma renovação dessa mente, ou seja, quando a sua mente se tornar um receptáculo dessa presença espiritual que você é, junto com essa entidade suprema que habita no seu coração, assim como também no coração de todo outro ser humano, enquanto você não viver isso, a cada dia com mais intensidade, não vai adiantar nada você ser um cara que tem uma instituição religiosa, ou que você é bom, né, em erudição, de um bom orador das escrituras, ou que tem uma memória boa para decorar tudo. Ou então, se você é um cara muito caridoso, faz assim atividades piedosas, isso aí não vai adiantar nada dentro do contexto dessa realização que eu estou falando. Você tem que ficar com você, isso é particular, entre você e Deus. E aí você se senta, né? Como fala o mestre Jesus, né? Você entra no seu quarto, fecha a sua porta e naquele momento secreto você coloca toda a sua energia nessa autodescoberta. Porque você quer isso. Tá? Se você quer realmente realizar quem é você, qual o significado dessa vida, o que é a vida, quem é Deus, naturalmente você tem que fazer esse exercício diário, onde você vai ficando, vai lembrando e vai esquecendo, vai lembrando e vai esquecendo, até que vai chegar um momento da sua prática espiritual que automaticamente você não se esquece mais de quem você é. E aí esse universo ele se torna um espelho da sua consciência através da mente. E esse universo ele tem que espelhar a sua realidade, a verdade espiritual. E quando você conhece essa verdade de si mesmo, e a verdade divina, e estabelece esse laço amoroso, né? Porque você é um ser de amor, e Deus ele é toda energia de amor. Como você é parte do amor supremo,
somente nessa essência amorosa, ou seja, dessa entrega, dessa rendição completa ao ser divino, é que você vai ficar totalmente consciente de si mesmo, não é? Então a questão não é só você se conhecer a si mesmo. A questão é você, depois que se conheceu a si mesmo, que você realizou, que já está vivendo em si mesmo, aí você parte para deixar que Deus se revele no seu coração. Não é você que vai entender Deus. Deus, ele vai se revelar para você na proporção da sua rendição a Ele. Esse que é a chave, né, do sucesso para você se libertar dessa matrix e voltar para o mundo espiritual, que é o seu lar original, onde você tem um corpo espiritual. Aqui seu corpo é feito de matéria, essa forma humana, e essa forma limita o espírito quando ele não está consciente de quem ele é. Essa é toda a beleza dessa instrução que eu estou sendo inspirado aqui a fazer, aqui ó, através dos grilos. Olha que montanha linda. Então essa é a essência. Você entender que eu sou o Espírito, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho porque eu que cocrio com Deus a minha experiência de caminhar dentro desse quesito da autodescoberta, da autorrealização espiritual. Então eu sou o caminho. Eu que escolho qual é a minha experiência eu quero ter nesse mundo. Se eu tiver uma experiência que eu me identifico com o corpo, não quero saber de Deus, não quero saber de vida espiritual, nada disso, então você vai ter que receber outro corpo. E vai continuar nascendo, morrendo, envelhecendo, né? Adoecendo, envelhecendo, nascendo, morrendo, nesse ciclo animalizado de comer, beber, dormir, reproduzir, se defender. Você vai continuar nisso vida após vida. Em alguma vida você vai parar e vai falar assim, quem sou eu? Quero descobrir isso. Então, eu sou o caminho. A partir daí você vai criar o seu caminho. Através desse desejo de autodescoberta de quem eu sou, você vai fazer com que a sua experiência do mundo se desenvolva nesse sentido. Porque como é que você quer saber quem você é, mas você está vivendo uma vida totalmente animalizada, material, só querendo possuir tudo, desfrutar tudo. E não é assim. Vida espiritual significa aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Certo? Então você é um Deus diminuto, que se manifesta desse Deus infinito. E nessa conexão é que seu Deus diminuto tem relevância dentro da onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus. A gota só tem relevância quando ela está conectada com o oceano. Então a gota ela se torna o oceano em si mesmo, a presença divina se manifesta e aí o significado da vida se torna divino. Caminhar aqui nessa floresta, vendo que tudo isso é uma manifestação da mente de Deus, na qual a minha mente está, né, introjetando dentro da mente de Deus, é maravilhoso. É gratidão. Imagina, agora eu estou falando essa aula nesse lugar incrível, com essas árvores, com essa bênção, né, divina, de estar usando essa forma humana, estar podendo usar a inteligência dessa forma humana, de estar falando esse conceito básico que é a instrução primordial da vida espiritual, além de religião, de filosofia, qualquer que seja. Enquanto você não atingir aquilo que você é, enquanto você não viver no espírito, tudo mais é ilusão, tudo mais é mentira, é engano, é algo falso. Por isso que fala que quando a gente se identifica com o corpo, nós temos o quê? Um falso ego, um falso eu. E isso é que cria todos os problemas na sua vida, todas as dificuldades, todas as lamentações, ansiedades, medos, dúvidas. Tudo isso vem dessa sintomática de você estar se identificando com esse corpo material, com essa mente, se achando um ego que não é você. É simples entender isso, tá? Muito simples. E aí, se você quiser ser
a cocriação do seu próprio caminho. Eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu posso ser o caminho material ou posso ser o caminho espiritual. Eu é que sou o caminho. Assim também eu sou a verdade. Eu sou a verdade que está por trás de toda essa manifestação da minha mente. Sem mim, o espírito, nada disso aqui vai existir. O meu corpo físico não vai funcionar. Meus pensamentos não vão acontecer. Minhas emoções, minha inteligência, tudo isso para de funcionar quando você, como consciência, não está presente. Tá? Então você é o caminho, você é a verdade que está por trás de tudo que está se manifestando na sua vida. É nessa verdade que você tem que chegar. Então, se você conhece a verdade de si mesmo, você se liberta do mundo material. E se você conhece a verdade da fonte suprema que está no seu coração, junto com você, aí você se liberta de toda a existência material. E aí você está qualificado para voltar ao mundo espiritual. O reino de Deus se manifesta aqui e agora, nessa brincadeira cósmica aqui, né, nesses passatempos da alma, esteja ela iludida ou não. Então, eu sou, olha aqui, uma jaqueira maravilhosa, ó, cheio de jaca ali, ó. Então eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida. E Deus, a fonte suprema, é a vida da minha vida. Quanto mais eu estou conectado com a fonte suprema, que é o reservatório que dá vida para todo mundo, mais vida eu terei. Quanto mais vida eu terei, mais alegria, mais bom humor, mais criatividade, mais decisões, né, acertadas. E aí eu passo a viver nesse mundo num contexto completamente diferente do que as outras pessoas que estão se identificando com esse mundo. Então eu vou estar nesse mundo, mas não vou ser desse mundo. Eu não me identifico mais com o fenômeno assim chamado material, que é só uma expressão da minha mente, e não me identifico com essa forma material que é só um invólucro carnal, uma máquina biológica constituída de átomos, né, de moléculas, que foi emprestada para mim pela fonte suprema para eu realizar isso tudo que é o que eu estou falando aqui nessa aula aqui, que é maravilhosa, né? Todo mundo, antes de ter uma religião, de estudar uma filosofia, em primeiro lugar ele tem que receber essa instrução. E essa instrução, infelizmente, não é passada para as pessoas, que é bem simples, né? E aí a pessoa entra numa religião, ou numa filosofia, ou numa busca particular, sem esse conhecimento específico, e aí cria uma crença limitante. Fica presa na mente, né? Em função de conceitos sem a realização espiritual. E daí acontece toda esse mundo, né, de conflitos, de competitividade, um mundo onde todo mundo está brigando entre si por causa de religião, por causa de conceitos teóricos do que seja a verdade, do que seja a vida. É simples entender isso. A partir do momento que você realizou aquilo que você é e realizou o divino, todas as religiões você vai entender perfeitamente. E uma pessoa que não entendeu isso se torna um fanático, defensor da sua religião, aquela pessoa que acha que vai salvar o mundo, que quer impor os seus conceitos, as suas crenças, os seus dogmas para todo mundo, de uma maneira forçada. Então esse é o tipo de entendimento que devemos ter para não entrar numa furada. Para você, religião significa se religar com Deus, não significa você ter uma instituição religiosa. Compreende? A religião é boa no seu lugar, nesse sentido de que se você está buscando algo espiritual, você se associa com as pessoas da sua
busca, né, para obter conhecimento, riqueza de conhecimento, para você começar a pensar em cima disso, não simplesmente aceitar algo com uma fé cega, sem realização. Essa é toda a questão. As pessoas estão aceitando as coisas, seja no campo político, no campo religioso, no campo de entretenimento, no campo social, sem questionamento. Todo mundo está sendo manipulado. Mas você não pode ser manipulado quando você está vivendo na verdadeira religião, que é essa conexão íntima com o divino no seu coração. Você está religado, né? Religar, e religião é isso. Aí você fica mais humilde, fica mais na sua, deixa Deus guiar o seu caminho, você flui, né? Já que você é o caminho, deixa a fonte suprema te ajudar a caminhar nessa assim chamada, né, existência material. A vida é tão linda, né? E você é a vida. Você é lindo, você é incrível. Você é um filho perfeito de Deus. Então use sua mente de uma forma amigável. Não fica brigando com seus pensamentos. Usa sua mente para fazer uma meditação, para buscar a realização desse reino de Deus, que já está revelado no seu coração. Você só tem que parar de pensar besteira, ou de ficar criticando tudo, julgando a vida, perturbando todo mundo, querendo impor aquilo que você acredita. E as pessoas têm níveis diferentes de compreensão, de visão do mundo, níveis de consciência. Uns são mestres, já estão elevados, realizados em Deus, e tem pessoas que nem realizados estão em si mesmos e querem ser os donos da verdade. A verdade é uma só, então não tem a minha verdade e a verdade daquela outra pessoa. Essa verdade é relativa, mas a verdade absoluta, na qual integra todo mundo, é a verdade de quem sou eu. Eu sou um espírito. Eu estou nessa forma humana, eu não sou essa forma humana. Eu não sou a mente que projeta essa forma humana e o mundo no qual essa forma humana está caminhando agora nesse mundo, mas eu sou o espírito. Eu não sou alemão, eu não sou brasileiro, eu não sou de nenhuma religião, mas eu sou uma pessoa religiosa, porque eu estou religado a esse conceito real de Deus no meu coração e vivendo isso. E daí eu procuro, né, de alguma forma, falar de uma maneira simplificada, essa realização básica e simples. E aí a vida vai ter o significado a partir do momento que você entende que você é a vida. A vida não tem significado enquanto você não está situado na vida espiritual. Não existe significado mental, intelectual da vida. Certo? A vida é a vida espiritual e a vida divina. O significado real da vida é só quando você chega nesse patamar. Por isso não adianta ficar aí imaginando coisas, pensando isso e aquilo, que o melhor é ser feito assim. Não, simplesmente sente em silêncio e peça amavelmente a Deus que está no seu coração, a Ele se manifestar esse reino de Deus para você. Por isso é dito: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Você está pedindo em oração: Deus, venha a nós o vosso reino. Manifesta esse reino aqui na minha experiência terrena, nessa forma humana, e seja feita a vossa vontade. Porque a vontade divina é perfeita, a sua vontade é caótica, né? Baseada nessa identificação do corpo material. Então isso mais ou menos que eu queria falar aqui, né, nessa caminhada que eu estou fazendo aqui nesse sítio que eu estou hoje, esse paraíso. Daqui a pouco eu vou cair no lago lá, tomar um banho, água geladinha, maravilhosa, adoro. Tem gente que gosta de água quente, tem gente que gosta de água fria, né? Então ninguém pode julgar ninguém. Eu gosto de água geladaça. E aí essa é a instrução assim, final, porém é a instrução mais essencial. A partir do momento que você tem essa instrução,
e medita bem nela, que é o óbvio, o básico, todos os outros conceitos desse mundo no qual você viveu tantas vidas e está sendo programado de novo nessa vida, vão terminar. Você vai encerrar esse ciclo de enganos, de ilusões, e você não vai falar mais assim, não, aquela religião que é certa, aquela filosofia que é certa, aquele ponto de vista que é o correto. Não é assim. O seu ponto de vista está na realização da verdade, e a verdade é a mesma para todo mundo. E quando você se encontrar a si mesmo, ou seja, quando você responder essa pergunta, quem sou eu? Quando você responder essa pergunta e viver essa realidade, que é você a resposta a essa pergunta, todo mundo vai, o mundo inteiro, a sua mente, o exercício dessa criação, desse universo, tudo vai começar a fazer sentido. Senão, mesmo que você tenha o conhecimento de um mestre que se autorrealizou, que deu uma resposta, assim, talvez, escrita, né, em algum lugar, ou uma escritura deixada pelo divino, não vai fazer, assim, diferença nenhuma, né? A letra é morta, o espírito é que vivifica. Então você só vai conseguir ler as palavras das escrituras ou de um mestre se você estiver vivendo naquilo, no espírito, naquilo que você é. Certo? Então, quando esses mestres vêm a esse mundo, ou a própria encarnação divina vem, eles não deixam assim nenhuma religião. Aí eu criei uma religião. Então, para terminar o que eu falei aqui, todos os mestres, eles não criam religiões, né? Eles simplesmente vêm a esse mundo. Olha que lindo esse piano aqui, ó. Esse lugar que eu estou aqui é maravilhoso. Então, todos os mestres, eles criam, né, as palavras que expressam a realidade que eles vivem, e naturalmente há discípulos, né, que falam essas palavras, e aí tem congregações que no final acabam se tornando as assim chamadas religiões, e essas religiões começam às vezes a criar conflitos, e você tem que entender o que é a verdadeira religião. Tá? Religião significa isso, que eu me religuei à minha consciência real e que eu me religuei ao divino. Tá certo? Então eu estou aqui, olha lá o pessoal no lago lá brincando. Então o que acontece? Acontece que vida simples com pensamento elevado, e a gente está aqui nesse lugar maravilhoso, tendo a possibilidade de termos instruções que nos reintegrarão com a vida espiritual, tá? Então eu estou manifestando aqui essa realidade pelas bênçãos divinas, dentro da mente divina, e expressando essa filosofia, né? Usando a minha mente, o meu intelecto, para expressar da melhor maneira possível aquilo que não pode ser dito simplesmente ou realizado pelas palavras. Então sigam essas instruções e depois, né, aconteçam no mundo como um Cristo, né? Como um iluminado. É isso. Um beijo na sua alma, muita luz, muito amor, muita paz. Fiquem sempre com Deus. Haribo!